Oi, galera, tudo bem? Vou tentar aqui, vamos ver se padroeiro do padroeiro dos online nos ajuda, né? Porque eu tô numa maratona, estamos, né, na verdade, numa maratona para salvar o seu casamento, uma maratona de lives. Então eu tô entrando todos os dias aqui, sempre às 10 horas da noite, para a gente conversar sobre algum assunto pertinente, algum assunto aí de interesse que possa ajudar você no seu relacionamento. Só que é o que está acontecendo, né? No dia 1, eu fiz uma live, foi sobre como acabar com as brigas hoje mesmo. Aí, ótimo, beleza, a live foi um sucesso, foi incrível, uma energia. Consegui gravar a live, consegui subir a live, tá lá no canal do YouTube. Consegui mandar para minha lista VIP de e-mails, consegui colocar para o grupo do WhatsApp, beleza. Fiquei toda animada. E no segundo dia, a gente falou sobre ciúme. Foi sobre ciúme? Foi sobre traição. Ah, foi maravilhoso também, mais de uma hora de conversa e tudo mais. E aí, na hora de gravar, não consegui gravar a live, não salvei a live não ficou salva, por conta do armazenamento no meu celular. Aí, no terceiro dia, que foi ontem, a gente falou sobre ciúme novamente, live estourou o tempo aqui no Instagram. E aí o Instagram já me botando para fora do Instagram. Saí, fui tentar salvar a live, não consegui salvar a live. E aí, pior ainda foi pior do que não salvar a live. Eu não consegui nem ao menos compartilhar a live, porque a tela do Instagram desapareceu e eu fiquei sem nada. E aí, hoje, no nosso quarto dia de maratona de lives, eu, malandra que sou, resolvi entrar pelo Facebook e pelo Instagram. Então, você pode estar aqui, me vendo pelo Instagram. Então, oi, pessoal do Instagram. E você pode estar me vendo aqui, de repente, pelo Facebook. Então, oi, pessoal do Facebook. E eu fiz isso simplesmente porque no Facebook eu corro risco menor de perder essa live, né? Porque na plataforma já vai ficar salvo mesmo. E aqui no Instagram a gente tem que rezar. Eu acho que eu vou continuar não conseguindo salvar, porque o problema interno aí de armazenamento do celular, eu teria que apagar outros vídeos para conseguir, né? Então, gente, essa semana inteira, né? Se de repente você está caindo de paraquedas agora, de repente não me conhece, o que eu acho difícil. Eu sou Sheila Prado, sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos. E meu trabalho atual é ajudar mulheres a evitar a dor de uma separação, né? A construir, a melhorar o relacionamento conjugal, ter mais diálogo, melhorar a sua autoestima, porque sem autoconfiança e autoestima a gente não consegue fazer muita coisa, não consegue ir muito longe. E mais importante, né? Que eu venho conversando essas semanas não, esses dias, né, aqui no grupo do WhatsApp, sem autoconhecimento, a gente não consegue fazer muita coisa pelo nosso relacionamento. Porque tem uma coisa que a gente criou por hábito, né? É sempre esperar que o outro esteja pronto para nós. Esse é o mundo ideal, né? Eu não sei se você aí que está me assistindo vive no mundo ideal, mas eu vivo no mundo real. E no mundo real, as pessoas são as pessoas, o outro é o outro, e eu não tenho o menor domínio sobre o desejo do outro, eu não tenho domínio sobre o que é o outro, o que vai fazer o outro. Eu não consigo controlar o outro. No entanto, eu consigo controlar a mim mesmo. Eu consigo me controlar, eu consigo aprender coisas, eu consigo evoluir, eu consigo melhorar. E a partir da minha própria evolução pessoal, o outro pode escolher me seguir ou não, né? O outro pode escolher estar do meu lado. E quando ele escolhe me seguir, ele vai precisar também se capacitar, né? Ele vai precisar evoluir emocionalmente para poder estar do lado do mulherão que eu vou me transformar, né? Que você vai se transformar, que todas nós nos transformamos. Então, aí que eu acho que está a grande sacada. Quando você fica ali aprisionada com a ideia de que o outro precisa modificar o comportamento, de que o outro... Ih, gente, um segundo, vocês não vão ver isso. Eu vou abaixar para colocar a bateria aqui no meu computador, que acabou de me avisar
que a bateria vai acabar. Então, peraí, deixa eu tirar o fone de ouvido. Não saiam daí, tá todo mundo proibido de sair daí, viu? É que eu já volto, já volto. Tcharam! Truque de cena! Haha! Então, gente, bom, agora não teremos mais problema. A bateria não vai mais cair, porque eu acabei de plugar aí o computador. Então, como eu estava aqui dizendo, a gente cai numa armadilha, né? Numa armadilha muito grande, muito forte, de que o outro precisa se preparar, precisa estar pronto para a gente. Esse é o mundo ideal, né, minha gente? Mas no mundo real, que é o mundo que eu faço parte, que eu quero que você faça parte também, você tem que se preparar para o outro. Porque quando a gente tem esse tipo de mentalidade, imagina isso voltado para todas as pessoas no mundo inteiro. Imagina se todas as pessoas se preocupassem em estarem bem, em se trabalhar, em evoluir, em se desenvolver emocionalmente. Como seria o mundo, né? O mundo seria ótimo, porque você, estando bem, você se doaria bem para o outro, esse outro faria de tudo para estar bem para o outro, e assim sucessivamente. A gente faria uma grande corrente de pessoas sadias, né? Sadias, ó, mentalmente, emocionalmente. Então, se você quer ter um relacionamento forte, esse talvez seja o meu primeiro recado para você. Se você quer ter um relacionamento forte, você precisa cuidar da das suas emoções, cuidar do seu autoconhecimento. Você precisa saber muito bem quais são os seus gatilhos, né? O que aciona sentimentos para você, como raiva, como chateação, medo, repulsa. Porque falando assim, parece muito simples, né? Quando a gente fala desse jeito, você de repente pode até dizendo assim, não, mas eu sei o que aciona. E eu vou te dizer que não necessariamente você sabe. Você pode saber de alguns, mas existem tantos outros gatilhos que talvez você não se dê conta. E aí acontece aquilo que é muito comum. Eu ouço demais, né, das minhas clientes, que é, eu perdi as estribeiras por nada. Eu comecei a ficar zangada por nada. Eu não faço ideia porque eu comecei a brigar, eu explodi do nada, né? Você pergunta, mas por que do nada? Do nada. Gente, nunca é do nada, né? Sempre tem um motivo. E se você está dizendo que é do nada, não é porque não seja, não é porque seja do nada, é porque você não conhece os gatilhos que acionou esses sentimentos. Da mesma forma que você precisa conhecer muito bem os seus gatilhos para você atuar de forma inteligente em cima deles, é muito importante também que você tenha uma narrativa sobre você e sobre os seus sentimentos. Construir uma narrativa é mais ou menos assim, é você poder dizer, eu quando estou com raiva, eu fico tarará, tarará, tarará. Eu ajo tarará, tarará, tarará. Quando eu estou com medo, eu fico tarará, tarará, tarará. Eu ajo tarará, tarará. Geralmente, o que acontece tarará, tarará, me deixa com medo. Isso é criar narrativa sobre você, criar narrativa sobre os seus sentimentos. Isso é fundamental. Porque aí você começa a, de fato, ficar com inteligência emocional, começa a entender, a interpretar as várias coisas que acontecem ao seu redor, sabe? E isso vai fazendo você atuar de uma forma muito menos limitada, muito mais assertiva, para resolver os problemas que você encontra no seu relacionamento. E esse, de repente, talvez seja o meu primeiro grande recado, tá? Bom, mas a live de hoje, eu fiquei pensando assim sobre várias coisas que a gente poderia conversar. Lá no grupo do WhatsApp, que está rolando essa semana, que é um grupo de apoio, né, para as lives e tudo mais, tem aparecido de forma muito recorrente a questão da traição, a questão desse sofrimento causado pela traição. Só que eu falei sobre traição ontem, quer dizer, traição anteontem e ciúmes ontem, né? Só que, mesmo essas lives não tendo ficado salvas, ontem e a de ontem, eu não tendo compartilhado, muita gente que está aqui hoje estava comigo ontem. Eu acho injusto a gente repetir o assunto. Então, eu pensei em trazer algo novo.
Pensei em falar sobre um erro grave que as mulheres cometem sem saberem que estão cometendo, o que é mais curioso ainda, né? Porque às vezes a gente erra sabendo que está errando, né? Mas a gente erra porque, mesmo sabendo, mas a gente porque não sabe fazer diferente, porque não sabe outra forma de fazer. Esse está mais para uma armadilha, na verdade, né? Porque você faz achando que está fazendo certo, né? Mas está fazendo errado. E aí eu pensei em falar um pouco disso, porque eu acho que esse assunto, inclusive, vai dar um bom desdobramento aqui para a gente conversar. Porque a nossa intenção aqui na live é bater papo, né? É conversar, né? Ter um tempinho aqui para a gente trocar informação, né? Não é que nem um vídeo no YouTube mais estático, onde só eu falo, né? Porque senão eu quero ouvir vocês, tá? Eu quero que vocês escrevam aí, eu quero poder compartilhar mesmo, a gente poder estar junto aqui, porque senão não faz sentido estar aqui fazendo ao vivo, né? O ao vivo é para a gente ter interação, tá, gente? Então, pode botar a mão no teclado aí, mandar informação para mim, mandar a pergunta que a gente vai batendo papo. O grande erro, deixa eu só beber uma água, peraí. Hoje eu tô de canequinha nova, canequinha do Zelda, minha canequinha nerd, que nem é minha, é do filho. Mas eu amo essa caneca porque eu amo a saga Zelda. Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, conheçam, porque é muito legal. Acho que é o melhor jogo que tem na Nintendo. Então, bom, gente, o grande erro que as mulheres cometem e que eu acho que atravanca, assim, bem no centro da formação de conversa entre o casal, sabe? Boa parte do que faz um casal não conseguir dialogar bem tem a ver com essa armadilha. Quem aí se habilita a tentar adivinhar que armadilha é essa? Eu não vou esperar muito, não, eu vou falar logo, porque sempre tem aí um delay, né, entre o que eu falo e o que vocês recebem, então eu vou me adiantando aqui, tá? Na verdade, o grande erro que a maioria das mulheres cometem, que não é bem um erro, mas é uma armadilha, porque elas acreditam que estou fazendo certo, é tentar se relacionar com seu homem, com seu marido, com seu namorado, como se eles fossem uma mulher. O que acontece, gente, é que homens e mulheres são diferentes. Queira você aceitar isso ou não, queira você ou não, isso é um fato. Homens e mulheres são diferentes. Isso não tem nada a ver com direitos, tá? Eu sou uma feminista, acho lindo o movimento feminista, acho maravilhoso as mudanças que estão havendo nos casamentos atuais. Eu sou de uma geração onde as mulheres já trabalhavam fora, mas isso não era tão comum assim. Eu sou de uma geração onde, né, de uma geração do patriarcado, né, onde o homem era o provedor da família e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Eu digo que eu sou de uma geração, a geração ao qual eu cresci, né? Mas a geração que eu faço parte hoje é de mulheres que trabalham, né? Eu tenho aqui minha casa, meus filhos, meu trabalho, minha carreira. E o que eu acho mais bacana é que as mulheres da minha idade, os homens da minha idade, participam muito mais da vida familiar, participam da criação dos filhos. Eu acho isso maravilhoso, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Acho que por muito tempo o fato dos homens terem ficado fora desse ambiente familiar, terem ficado tão ausentes, né, da criação dos filhos, causou, sim, um grande um grande afastamento deles com os filhos, né? Eu acho uma benção a gente poder ver os filhos crescerem e os pais, né, os homens participarem disso ativamente, trocar fralda, dar banho, botar para dormir, acordar de madrugada, assim. Eu eu acho isso muito bonito e acho que faz muita diferença para os filhos, para o fortalecimento emocional dos filhos e desses pais, sabe, desses homens. Mas o fato deles participarem da vida de casal, da vida, né, de serem pais mais próximos, não significa de que eles
não sejam diferentes das mulheres, né? A gente luta por direitos iguais, e eu acho muito bom que a gente lute por direitos iguais, mas direitos iguais são coisas diferentes, eu não quero que você confunda isso. Direitos são diferentes de jeito. Lutar por direitos iguais, por igualdade de gênero em relação aos direitos, né? Homens e mulheres serem equiparados em relação a salário, dividirem melhor as tarefas da casa, na criação dos filhos. Isso tem que ser uma luta constante, tem que ser uma conversa constante. Ontem mesmo eu soltei uma postagem aqui no Instagram, onde eu falava sobre autocobrança e sobre o cansaço emocional de fazer aquilo que é invisível, né? O trabalho que, em geral, as mulheres assumem de cuidar da casa, dos filhos, da mochila, da lancheira, que são aqueles trabalhos que são cansativos emocionalmente e que não são vistos. E esse trabalho mata, né? Cansa muitas mulheres. E eu falava sobre isso, sobre os dois lados da moeda, né? A nossa dificuldade também em delegar, em colocar o homem para dentro disso. Alguns homens se negam ainda, né, a participarem, mas algumas mulheres também colocam eles ainda para fora, né, desse cenário. Mas o que eu quero falar mesmo, assim, que eu acho que causa muita dificuldade, é a nossa forma de agir acreditando que homens são iguais às mulheres e que, portanto, eles vão pensar como a gente pensa, sentir como a gente pensa e vai conseguir interpretar da forma como a gente interpreta. Só que homens e mulheres não são iguais. Hoje já se tem muitos estudos, porque a ciência avançou muito, a neurociência presenteia a gente a cada dia, né, com mais e mais informações sobre o funcionamento cerebral. E hoje a gente já sabe que coisas que são mínimas, que a gente não consegue ainda entender de fato onde que aquilo dá, mas a gente já sabe que cérebros de homens e mulheres têm tamanhos diferentes. A gente sabe que o cérebro da mulher tem mais circunvulações, que são aquelas voltinhas, né? A gente sabe que tem áreas do cérebro feminino que são mais desenvolvidas do que o cérebro dos homens, né? Eu tenho 2 filhos homens. Quem tem filhos e sabe, vê bem a diferença. Eu vejo claramente a diferença entre os meninos e as meninas. Eu vejo a diferença como que os meus meninos demoraram muito mais a falar, por exemplo, como que as meninas, menina da idade do Pedro tem 3 anos e meio, menina na idade do Pedro, bate papo, argumenta. O Pedro mal fala, agora que está conseguindo juntar as palavras numa frase, sabe? Numa frase mais ou menos coerente. E as meninas não, as meninas já argumentam, já conseguem falar. Assim são as meninas. A gente tem um poder de comunicação muito mais elevado do que o dos homens. E assim é. E a gente precisa considerar isso quando a gente quer se relacionar bem com os nossos maridos, namorados, até mesmo com os nossos filhos homens, viu? São diferentes. Os homens, uma coisa que as mulheres sempre cometem um erro muito grande, sempre falam comigo sobre isso, né? Mulher, quando tá chateada, por exemplo, gosta de falar, né? Mulher gosta de falar, porque assim ela consegue desfazer um pouco a confusão mental dela. Quando ela se põe a falar do dia, do desconforto no trabalho, do quanto foi difícil demitir alguém ou chamar a atenção de um subordinado, quando ela fala disso para o marido, ela vai organizando a bagunça mental dela. Os homens, quando passam por situações complicadas no trabalho, eles não querem falar. Eles querem chegar em casa e eles querem ficar em silêncio. Eles querem ficar na deles, eles querem ir para dentro da caverna deles. Os homens querem chegar, querem sentar, às vezes assistir um futebol, às vezes assistir uma série, às vezes ler um livro, porque aí vai da preferência de cada homem, né? Mas o fato é que eles não têm a mesma necessidade feminina de falar. E as mulheres ficam tão presas nessa forma delas agirem que elas acham que assim é com eles também. E aí começa uma grande confusão, né?
que elas começam a interpretar o comportamento do homem como não querendo estar com elas. Então, ele chega cansado, emburrado, chateado, querendo ficar na dele, querendo sentar no sofá, ligar lá o Netflix, ficar lá na dele, giboiando. E aí a mulher começa. Por que você tá assim? Você tá chateado? Aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Pode falar. Você tá emburrado? Mas o que aconteceu? O que houve? Bom, aí ela começa a falar assim, né? 3, 4 vezes. Quando chega assim, na quinta vez, ela já tá ficando irritada, né? Aí ela já começa, eu não tô entendendo. Por que você não quer falar comigo? Aconteceu alguma coisa? Olha, eu tô tentando te ajudar, viu? E aí começa a entrar num circuito de cobranças e brigas por uma coisa muito simples. Naquele momento, se ela conseguir entender que a necessidade do homem não é de falar, que é o contrário dela, se ela está numa confusão, se ela passou por um dia difícil, passou um dia difícil no trabalho, passou um dia difícil com os filhos, está super cansada, ela quer falar. Ela quer falar, ela quer desabafar. Ele, se passou por um dia difícil, ele quer ficar quieto. Se aquele dia foi cansativo, ele quer ficar quieto. Pode ser que depois ele até queira bater um papo. Pode ser depois ele queira, sim, se abrir. Porque homens também ficam confusos, né? E talvez depois ele queira sentar, de dizer como foi o dia dele, pedir sua opinião. Mas isso é depois. Depois que ele conseguiu se organizar internamente. Tudo se trata de uma questão de se organizar internamente para poder se doar ao outro, entende? Então, existe uma diferença, essa diferença é clássica e você precisa saber. Senão, você vai ultrapassar o caminho dele, você vai romper ali com os limites dele. E é péssimo, né? A gente romper com os limites de alguém, é péssimo a gente atropelar a outra pessoa, né? Só que se a gente não está muito conectado ali, para o que a pessoa precisa, né? Para o que o nosso parceiro precisa, a gente atropela mesmo. A gente atropela. E é isso que eu fico aqui realmente querendo falar para vocês. Então, uma parte disso é essa história da comunicação. Não tente transformar o seu marido na sua melhor amiga. Seu marido é um homem, você é uma mulher. Mulheres se doam sentimentalmente muito mais fácil do que os homens. É muito curioso, essa semana mesmo a gente está com um grupo lá do WhatsApp e as mulheres, elas conseguem dizer delas, acolher as outras, elas conseguem falar do que elas estão sentindo, elas conseguem articular com as outras. As mulheres são assim. Você vê quando você encontra com a sua amiga, né, com as suas amigas. É abraço, é beijo, é amiga, vamos nos ver de novo, nossa, foi tão bom. E aí fala de tudo, fala da família, fala do trabalho, fala dos filhos, fala mal de todo mundo, fala bem de todo mundo. É assim. Os homens, quando se encontram, eles não têm conversas íntimas. É muito raro você encontrar um homem que vai encontrar com outro homem e vai ter com ele um papo super íntimo, assim, falar do que está acontecendo com ele, do que ele está sentindo. Porque os homens não se abrem com tanta facilidade. E aí você pode até dizer para mim, e eu vou me antecipar a isso, caso você não tenha pensado, você pode vir a pensar, mas Sheila, isso que você está dizendo é algo realmente do comportamento ou algo da criação, né, da construção do gênero? Por isso que eu falei que o papo de hoje rende uma boa conversa, porque na verdade essas coisas elas se entrelaçam, gente. Não adianta você ficar buscando o que é biológico, o que é social. Na verdade, você tem sim uma biologia que dá base às coisas, né? Você tem uma química no seu corpo, você tem um formato de corpo, você tem uma forma, né, que é própria, você tem hormônios que os homens não têm e vice-versa. No entanto, nós somos sim seres sociais e a gente é criado com determinados códigos sociais. E esses códigos sociais interferem no comportamento. Claro que interfere, não sejamos ingênuos. Só que eu digo o seguinte, se a gente ficar aqui se perdendo muito o que é inato, o que é aprendido, o que é do gênero, o que é
do biológico, a gente não vê o que é principal. E o que é principal aqui é homens e mulheres são diferentes. Entende? É isso. Homens e mulheres são diferentes. Não tente igualar isso. Você tem um jeito e ele tem um jeito diferente. Então, se você quer se entender muito bem com seu marido, é importante que você comece a sacar as diferenças entre os homens. É importante que você aprenda sobre o universo dos homens. Se você quer poder estar próximo deles, né? No caso do seu marido, você precisa observá-lo, saber como ele age, saber como ele funciona. Não estou dizendo que homens são todos iguais ou que mulheres são todas iguais. Eu estou dizendo que tem uma base que é compartilhada, né? A gente vê que a maioria das mulheres falam bastante e falam de si. A gente sabe que a maioria dos homens tem maior dificuldade em expor sentimentos. E você precisa considerar isso, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai fazer exigências de coisas que ele não pode te fornecer, que ele não vai poder te ajudar, que ele não vai poder te suprir. Você percebe? Quem está aí comigo pode concordar, pode discordar, mas quem está aí comigo para me dar um oi, para dizer aí, Sheila, eu estou aqui contigo, tá? Me fala, manda aí um sinal de fumaça para eu saber que você está aqui, para a gente poder continuar esse papo aqui. Porque se isso é o básico, esse básico é importante. Você precisa pensar como eles. Você precisa entender o que se passa na cabeça deles para poder conseguir se comunicar bem com eles. Senão, você vai falar com eles esperando que ele saiba, que ele haja como você imagina que deveria ser. E esse imaginar é dentro do seu repertório, que é o repertório feminino, né? As mulheres se expõem, falam seus sentimentos, as mulheres são assim. Então você vai tender a agir assim com ele, a cobrar isso dele. E aí começa uma série de conversas difíceis, discussões complicadas, que não vai levar muito a lugar nenhum. Só vai fazer vocês brigarem mais, na verdade, né? Só vai criar mais desconforto entre vocês. Então tem que ficar bem, mas bem ligada nisso, tá? Então vamos lá, né? Homens não falam muito de sentimentos. Homens adoram ficar na caverna. E tem outra coisa que você precisa saber do universo dos homens. E essa é uma boa notícia. Homens são resolvedores de problemas. Homens amam resolver as coisas. E esse é um aspecto delicado, porque nós mulheres estamos cada vez mais nos aventurando em espaços que antes eram espaços dominados pelos homens. Nós estamos nos lançando no mercado de trabalho, nós assumimos profissões que antigamente mulheres não eram habilitadas a terem. Não sei se vocês sabem, mas é recente as mulheres poderem fazer faculdade. Eu não sei dizer para vocês aqui em qual década isso foi possível, mas não é antigo, é recente. Por muitos anos a gente não podia nem cursar uma faculdade. A gente não podia ter profissões que temos hoje. Hoje, você encontra mulheres que são analistas de sistemas, mulheres que são engenheiras, mulheres que são arquitetas, mulheres que são motoristas, mulheres que são piloto. Há pouco tempo atrás, isso não existia, isso não era uma realidade. As mulheres assumiam funções de cuidado. As mulheres eram professoras, as mulheres eram enfermeiras, as mulheres assumiam posições de cuidado. E esse cuidado foi ficando cada vez mais especializado, as mulheres foram virando psicólogas, fonoaudiólogas, nutricionistas, mas ainda boas cuidadoras. É recente a história das mulheres começarem a terem profissões tecnológicas, né, ligadas à abstração, ligadas ao raciocínio matemático, porque antes a gente achava que não éramos capazes, assim que nos fizeram acreditar por muito tempo. Só que nós temos ótimas mulheres técnicas, engenheiras, profissionais de TI,
maravilhosas. Só que isso criou também algo que a gente precisa ver. As mulheres entraram numa extrema competição com os homens. E por vezes, até porque a sociedade não é nada justa, muitas mulheres, né, lutam muito no mercado de trabalho para ter reconhecimento, para ter o seu lugar. Muitas mulheres ainda precisam lutar muito, mostrar muito o potencial delas para conseguir um salário igual ao dos homens. Isso é uma realidade. E isso criou na gente uma competição muito grande. E essa competição, ela aparece tanto lá fora quanto dentro de casa. Aparece na criação dos filhos, aparece no dia a dia dos lares. E essa competição cria uma dissonância na comunicação. A gente acaba virando uma grande fazedora também. A gente começa a fazer mais do que a gente pode, mais do que a gente precisa, e pior do que isso, a gente tira o lugar deles, o lugar que eles mais gostam de ocupar, que é o lugar de resolvedores de problemas. Os homens gostam de colocar o boné do sei tudo. Eles gostam. E isso é muito importante, que a gente possa ajudá-los a continuar nesse lugar, lugar de homem, sabe? Não retirá-los disso. Nós somos mulheres que ajudamos fortemente, né, no casamento. Nós estamos ali juntos, na parceria. Mas é importante a gente reconhecer que isso é importante para eles e poder saber em qual lugar a gente ocupa e quando que a gente não está entrando numa competição. Isso acontece, gente. Quando a gente começa a brigar muito, é importante a gente poder fazer aí uma autorreflexão, fazer um apanhado das coisas e ver se a competição não está entrando. Porque a competição é normal, ela é natural, ela acontece em qualquer relacionamento. A competição acontece no relacionamento entre os irmãos, a competição acontece no relacionamento entre os amigos, a competição vai acontecer no relacionamento entre o casal. Ter a competição não é algo ruim por si só. Talvez o que seja ruim seja a falta de clareza. Porque quando você não tem clareza do que está surgindo com as brigas, qual é o tema central das brigas, você não consegue atuar nisso e não vai conseguir desarmar a bomba. Mas quando você tem clareza, você consegue poder enxergar e fazer, né, construir ações. Então, fica ligada na competição. Fica ligada se você não está, sem querer, retirando o seu marido, o seu namorado, do lugar que ele mais gosta de ocupar, que é o lugar de alguém que faz coisas. Os maridos adoram fazer coisas. E aí você vai dizer para mim, você tá falando besteira, Sheila, você não tá falando isso porque você não conhece meu marido. Se você vier aqui em casa, você vai mudar sua opinião, porque o meu marido não faz nada dentro de casa, a menos que eu brigue com ele. A lâmpada queima e se eu não falar, ele não se mexe, ele não se coça para ir lá comprar e trocar a lâmpada. Se alguma coisa está com defeito, se eu não chamar o encanador, o pedreiro, seja lá o que for para consertar, ele não se coça. Sim, gente, isso acontece. Mas aí eu vou te falar o seguinte: mesmo sem perceber, a gente inibe, viu, os homens. Às vezes a gente, com a nossa autocrítica, eu quero falar uma coisa, vou fazer uma pequena digressão assim. A gente é criada, nós mulheres, se você pensar direito na tua criação, assim, nós somos criadas para sermos perfeitas, né? A gente, uma boa mulher, né, assim como se imagina no imaginário aí do mundo ideal, é aquela que tem a casa limpa, a roupa cuidada, que está com as unhas feitas, que está magra, que trabalha fora, que é bem remunerada, que os filhos estão sempre limpos. Essa é a mulher ideal, né? Só que essa mulher não existe, né, gente? Porque é impossível você dar conta de tudo isso. Alguma coisa vai falhar. Você sabe que as coisas falham. O problema é que você não aceita. As coisas, elas saem do lugar, mas você não aceita. E isso te dói, e dói lá fundo na alma. Aqui em casa,
Teve uma época que o Marcelo, ele brincava comigo, que ele falava assim: calma, a patrulha da maternidade não vai vir aqui em casa. Porque eu, às vezes, ficava tão louca, querendo que tudo ficasse organizado, o chão limpo, as crianças limpas, sabe, arrumadinhas, tudo em ordem. Só que é uma loucura, você não consegue deixar tudo em ordem quando você passou a noite amamentando e no dia seguinte você acordou de manhã e foi para o trabalho. Que era o que acontecia, né? O que acontece comigo e aconteceu por muito tempo, principalmente quando eu estava trabalhando no serviço público. Acordava e ia para o trabalho, passava o dia inteiro no plantão. E depois voltava para casa e tinha as coisas da minha casa para tomar conta, né? Cuidar da mochila do dia seguinte, cuidar das crianças, cuidar do lado emocional e afetivo deles, porque eles estavam longe de mim, então sentar, brincar, ver se tinha coisas ali de janta, fazer lista de supermercado, ver o que está faltando, falar, né, com a empregada, tudo, arrumar as coisas todas. Tudo isso é de uma carga emocional muito grande e a gente tem muita dificuldade em delegar, muita dificuldade em deixar as coisas um pouco bagunçadas, porque parece que o tempo todo vai realmente aparecer a patrulha da maternidade, que vai vir, que vai fotografar tudo e que vai apontar o dedo bem na nossa cara e dizer: você é uma incompetente, você não deu conta, não é? É assim que a maioria das mulheres se sentem. E elas ficam muito solitárias com isso, porque isso é muito ruim. É muito ruim. E aí essa autocobrança que a gente tem na gente, internalizado, isso está aqui dentro, gente. Isso tem a ver com a nossa criação, com a nossa cultura. Isso tem a ver com tudo que a gente aprendeu sobre o que é ser mulher. E aí isso tudo está aqui, ó, aqui dentro, incrustado. Tirar isso da gente é super difícil, principalmente se você nunca parou para pensar nisso. Principalmente se você não tem consciência de que isso acontece com você. Se agora que eu tô aqui falando com você, isso instala para você aí, acende uma luz e você pode parar e pensar sobre isso, talvez você consiga ter uma chance de se liberar de alguma dessas cargas, de se permitir ser um pouco imperfeita, de permitir que se a patrulha da maternidade passar na sua casa, que ela possa ver que não está tudo em ordem. E tudo bem não está tudo em ordem, porque você não é uma máquina. Quando você entende isso, você consegue lidar de uma forma diferente com essa autocobrança, sua qualidade emocional melhora, sua ansiedade diminui. E sua ansiedade diminuindo, você cobra menos dele. Porque se você cobra menos de você, você cobra menos dele. E aí vocês vão se bicar menos. Faz sentido isso para vocês, gente? Me diz aí. Isso faz sentido? Eu não estou olhando aqui. Vou mudar só um pouquinho a câmera de lugar. Olha, um monte de gente me falando aqui no Facebook. E eu não vi, porque a câmera estava bem na frente aqui. Legal, as pessoas aqui falando comigo no Facebook, pessoas aqui falando também no Instagram. Me fala aí, isso que eu estou te falando faz algum sentido para você? Que quando você se cobra menos, quando você aceita a sua imperfeição, você consegue aceitar melhor a imperfeição da outra pessoa? Se isso faz sentido para você, me dá aí um ok, tá? Me dá um joinha para eu saber, porque isso é importante e é um grande passo a ser dado. A gente não consegue perdoar as outras pessoas, se relacionar bem com as outras pessoas, se a gente não consegue se relacionar bem com a gente. Faz sentido? Vem cá, Renata Pereira entrou aqui no meu Facebook. Renata Pereira, é você, pessoa, que entrou aqui? Se for, me fala aí um oi, porque se for a Renata estudou comigo no 2º grau e foi uma das pessoas mais carinhosas que eu conheci na minha vida e que eu tenho um profundo amor, assim, profunda saudade. Quero muito encontrar com a Renata. Depois de anos e anos e anos, eu até reencontrei. Renata estava em São Paulo, fazendo direito, ou já atuando como advogada lá. Não me lembro muito bem qual foi a época.
Mas depois eu não encontrei mais Renata. E aí eu vejo agora. É tão bom quando eu entro aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu vejo esses rostinhos conhecidos, mas que a vida, às vezes, no Vucu Vucu, a gente não encontra as pessoas como a gente gostaria, né? Então, Renata, se for você, beijo, viu? Ó, beijo no teu coração, gente, é Renata. Que saudade, que saudade. Se for ela vai me chamar de Sininho. Eu sei que vai. Então, deixa eu ver aqui, ó. A Lúcia me perguntou uma coisa. Antes da Lúcia, alguém me falou aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. Ai, que legal isso aqui, né? Ó, a Dani fala sim, claro. Mas é difícil assumir essa postura. Muito difícil, Dani, muito difícil. Eu vou te falar que esse é um trabalho que eu faço diariamente, tá? Não é algo. Foi algo que quando eu saquei, né? Eu comecei a ter consciência, de novo, quando a gente saca, quando a gente tem consciência das coisas, é mais fácil, né, para a gente atuar nelas e tudo mais. Mas é muito difícil você romper com certas coisas que te amarram na vida, né? Ontem eu falava sobre as crenças, né? Eu falava que quando a gente estava conversando sobre esse mecanismo do ciúme e tudo mais, eu falava sobre o comportamento inseguro e o quanto que o comportamento inseguro ele está ligado, na verdade, com as crenças que a gente forma na vida, né? E essas crenças que a gente forma na vida, que são as tais crenças limitantes, que são aqueles aspectos negativos que a gente acredita sobre a gente, né? O quanto que eles vão influenciando? Porque a gente foi levado a acreditar em certas coisas. E essas coisas vão formando a nossa mentalidade. E se você pensa de uma forma, você vai agir daquela forma, né? Se eu tenho ali um enorme medo de ser julgada pela casa não estar tão arrumada, tão limpa, dos filhos não estarem com a unha do pé cortada, se eu tenho ali o tempo todo essa mentalidade de que eu vou ser julgada, de que as pessoas vão me amar menos por conta disso, eu vou ficar muito mais louca, né? Só que você percebe que tem aí uma parcela que é pura loucura da sua cabeça, assim, que você precisa dar conta, que você precisa olhar para isso, senão você realmente vai entrar nesse turbilhão. O que tem se a unha do pé das crianças não está cortada, sabe? O que tem? Você não é uma pessoa, uma mãe pior por causa disso. Você não é uma pessoa digna de não ser amada por conta disso, né? A sua dignidade de receber amor, ela vem de outros aspectos, e um deles, talvez mais importante que todos, seja da sua capacidade de conseguir dar amor. Porque quando a gente dá amor, quando a gente consegue se doar, a gente tem dignidade para receber amor, a gente se sente merecedor de amor, né? Agora, percebe como as coisas elas se interligam, né? Uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho é ver, observar o quanto que as coisas são ligadas umas às outras, né? Elas são completamente ligadas. Se você olhar todas as lives, não vai olhar, né? Porque, enfim, né? Eu não consegui gravar todas. Tá vendo? Ó, viu? A gente tem que rir até das nossas falhas, tá vendo? Não consegui, gente. Fiz 2 lives aqui, não consegui salvar. E aí? Pedir desculpa e vamos pra frente, vamos fazer outras, né? E é isso. A gente faz o melhor que pode, não é? Então. Mas, como eu estava dizendo, se você for olhar assim, todas as minhas lives, uma outra, os assuntos são diferentes. Mas uma se liga à outra. E sabe qual é a linha condutora que liga todas elas? O tal do autoconhecimento, o tal da autoconfiança, a tal da autoestima. Tudo isso se liga. Porque quando você se sente merecedora de amor, você não vai ficar se perdendo em detalhes que você julga que farão você ser mais amada. Como, por exemplo, minha casa, você pode beijar o chão da minha casa de tão limpo, né? Eu não recomendo, tá? Beijar o chão da minha casa, tá, gente? Eu não recomendo, tá? Pode vir aqui, tem água, mas não recomendo, tá? Sempre tem um cafezinho, mas não recomendo beijar o chão. Mas se você acredita que você não é merecedora de amor, você vai criar essa historinha na sua cabeça.
Que se você for aquela que tem a casa um brinco, que os filhos têm a unha do pé cortada, que tá todo mundo super aprumado, arrumado, ninguém faz nada errado, eles falam, são super educados, nunca tem uma birra, você trabalha, você tem uma profissão muito bem respeitada, você ganha super bem, você é magra, linda, seu cabelo é brilhoso, lustroso, suas unhas sempre estão muito bem feitas, você fala inglês, francês, espanhol e alemão, e por isso vão te amar. Desculpa, mas essa história você inventou. Porque se você for tudo isso e for alguém que se relaciona mal com as pessoas, que cobra das pessoas na mesma medida que você cobra de você, ou seja, você é uma pessoa que não aceita a imperfeição dos outros, que nada para você tá bom, que nada te satisfaz, que você não consegue se sentir bem e feliz com pouco, que você não consegue extrair prazer e felicidade de um saquinho de pipoca na praça, me desculpa, mas você vai receber bem menos amor do que você merece, do que você gostaria, do que você precisa. Então é muito importante que você tenha em foco que não é tudo que vai te levar no caminho do amor, não é tudo que vai fazer você ser merecedora, viu? Então tenha foco nisso e lute por o que realmente vai te dar resultado, né? Lute por ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Aceite sua própria imperfeição para que isso faça você aceitar a imperfeição do outro. Outro dia eu estava ouvindo uma história assim. Essa coisa de aceitar acontece em vários modos, né? Até mesmo quando a gente não quer permitir o outro fazer coisas. Acontece até no nosso controle, na nossa tentativa de controlar o outro, né? Eu estava ouvindo uma história de alguém que estava fazendo algo que gostava muito, mas, né, que era sair com as amigas. Mas o marido também começou a fazer isso, sair com os amigos dele e começou a dizer, ué, se você sai com seus amigos, eu também posso sair com meus amigos. E só que ela sentia ciúme, né, dos lugares que o marido vai. E não ficou muito claro para mim se o marido estava realmente pisando na bola, fazendo bobagem. Me parecia mais que era ciúme dela. E aí, sabe o que ela faz? A decisão que ela toma é de parar de fazer o que ela gosta. Ela parou de visitar as amigas, de sair com as amigas, porque assim ele não vai ter mais motivo para fazer também. Louco, né? Então você percebe como a gente faz escolhas e essas escolhas às vezes aprisionam o outro e torna a relação muito pesada. E uma relação pesada é algo que a gente precisa se livrar, né, minha gente? A vida já é pesada o suficiente, a gente tem que ter relacionamentos leves. Mas para isso a gente precisa ser leve. E para você ser leve, você precisa ficar atento. Se você não está cobrando de você mais do que precisa, você precisa aprender a delegar. E para delegar, você precisa aceitar que o outro não vai fazer as coisas como você. E aí a gente volta ao nosso assunto inicial. Não queira transformar o seu marido na sua melhor amiga. Não queira transformar o seu marido no seu clone. Ele é seu marido. Ele é um homem. Você é a esposa dele, uma mulher. Você gosta de falar. Você se organiza melhor quando diz coisas que aconteceram com o seu dia. Você se relaciona de corpo, alma e coração. Você gosta de falar de sentimentos. Ele não gosta de falar dos problemas e do dia tumultuado. Não naquela hora. Ele precisa relaxar, silenciar, ficar na dele, para depois encontrar espaço para falar. Ele, ele não gosta de falar de sentimentos. Talvez ele fale com você, porque ele confia muito em você. Mas ele não vai ficar falando de sentimentos, nem para os amigos, nem para as outras pessoas. Não o tempo todo. Ele não sabe interpretar seus sinais de insatisfação.
você precisa dizer para ele. Não fique fazendo caras e bocas, gestos, caretas, ficar bufando. Isso não vai fazer ele entender. Ele não entende sinais. Ele pode te conhecer muito bem e te amar profundamente, mas ele não vai entender. E regra de ouro: cuidado, cuidado com a competição. Homens gostam de ajudar, mas eles precisam sentir que são necessários. Se você não elogia seu homem pelo que ele faz, se você não mostra para ele o quanto ele te ajuda, o quanto ele é legal, o quanto gente boa ele vai ficar desanimado e ele vai fazer cada vez menos. Antes de você se queixar comigo e me dizer que ele não te ajuda, que ele não faz nada, que ele é um preguiçoso e um imprestável, pensa na tua postura nos últimos tempos. Não assuma culpa, não estou dizendo para você se sentir culpada, a culpa não leva a lugar nenhum. Eu estou dizendo para você olhar com clareza para como você vem agindo com você mesma. Você se cobra muito, você aceita a sua imperfeição, você aceita quem você é, você gosta de quem você é. Porque quando você consegue aceitar tudo isso, você consegue se relacionar melhor com ele. Beleza? Essas foram as minhas dicas de hoje, tá, gente? Amanhã a gente tem live de novo, tá? 10 horas da noite. E eu quero ver vocês aqui. Escreve pra mim, manda direct, me diz o que você quer que eu fale amanhã, tá? Pra gente poder conversar mais. Se você tá aqui no Facebook, pode deixar aí comentário. Eu vou ver aqui rapidinho se tem mais alguma pergunta, algum comentário, vou falar. Se você quiser falar mais alguma coisa, a hora é essa, que a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tarará. A Lúcia falou: Sheila, eu sempre pensei e cobrei isso dele, que ele fosse igual a mim, fiel, verdadeira, atenciosa. Lúcia, tá muito isso aí, hein? Quando eu falo ele ser igual a você, eu tô falando no jeito feminino. Ser fiel, verdadeira, atenciosa é legal. Agora você tem que ver como que é a expressão de ser atenciosa. Se para você ser atenciosa é ficar sei lá, vou te dar um exemplo, ficar telefonando para você de hora em hora, ele não vai fazer. E aí você vai dizer que ele não é atencioso? E aí se de repente ele te ligou em algum momento do dia, isso não vai servir porque é diferente do que você esperava dele? Aí vai ter briga. E outra coisa, que história é essa? Você é tudo isso, fiel, verdadeira, atenciosa, maravilhosa, show de bola. Você também pisa na bola, não é? Ele também. É isso. Aceitar, diminuir as expectativas, tá? Acho que é por aí. Esse é o caminho, tá? Sofro muito e brigo demais com ele por isso. Vamos parar de brigar. Agora você tá me seguindo, não tem mais briga. Essa live de hoje foi exclusivamente para mim. Foi, Lúcia. Legal. Valeu, muito obrigada. Amei as dicas, gente. Também amei. Amei estar com vocês aqui, tá? Vamos torcer para eu conseguir compartilhar aqui essa live aqui, aí vocês conseguem assistir, né? Umas 24 horas. E muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito gostoso estar aqui ao vivo. Preparem caderno e caneta, porque amanhã eu quero trazer mais coisa, tá? Pra gente conversar, tá bom? É isso, gente. Se você, né, tiver dúvidas, quiser mais saber coisa, me passa aí um direct, se você estiver aqui, né, no Insta. Se você tiver no Facebook, me passa uma mensagem que a gente continua a conversa, tá bom? Gente, é isso, tá? Um forte abraço. Vou encerrar aqui a live, tá bem? Tchau, tchau.